Amados, boa noite. É tão gratificante quando eu olho nos coraçõezinhos, nas visualizações, principalmente nas prosas da sexta-feira, que é de estudo, e eu vejo que tem lá 190, 200 visualizações. E eu entendo que as pessoas que assim o fizeram estão estudando conosco. Porque é dignificante, é gratificante, é consolador, é fortalecedor conhecer das coisas da doutrina espírita. Não tem outro caminho, entende? Então, nós ficamos realmente felizes, principalmente nas noites de estudos. Mas também não posso esquecer, não é? Que quando falamos no domingo de Jesus, é uma bênção. É completamente diferente daquele Jesus crucificado, em tantas maravilhas que ele fez e continua realizando. Boa noite, Gláucia, querida de Guaratinguetá. Boa noite, meu amor. Então, amados, aproveite a oportunidade. Por quê? Às vezes você não tem tempo de ouvir quando estou falando, mas vai ouvir depois, é na hora de dormir, sei lá. E é gratificante. Por quê? Nós comentamos que difícil foi a caminhada de Allan Kardec para mostrar à humanidade, há 160 anos, das colocações espirituais, que pouco se falava, não? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Mas não é para ficar contra ninguém, nem ficar debatendo, nem. Não, é só para você. É um autoconhecimento, não? E que Jesus abençoe você, abençoe sua família abençoada e querida, abençoe o seu lar, abençoe grandemente o seu trabalho, seja ele qual for. Também abençoe seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões, que precisamos tomar sempre o rumo certo. E aqueles que te rodeiam, vejam em você a luz, vejam em você a fala boa, veja em você a esperança. Isso que é importante, entende? Maiara Zanardi, boa noite, meu amor, boa noite. Ô Estela, boa noite, querida, grande abraço para você também. Então vamos nós aqui, nós estamos já, olha, brincadeira, hein? 30ª lição de estudos, 30ª. Então, cada vez mais nós vamos nos fortalecendo e entendendo por que isso. Oi, filha, tudo bem? Tudo bom, amiga? Amada, vamos lá. Então, em O Livro dos Espíritos, Silvana Furuta, boa noite, é meu amor. Em O Livro dos Espíritos, que eu sempre explico que é uma obra orientada pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, entende? E é livro dos Espíritos, não é do homem. E o Kardec só compilou. Nós estamos no livro 2 ainda, estamos falando sobre a encarnação dos espíritos. E paramos na questão 136. Mas na 135 é bom lembrar, olha, na 135 fala assim: o homem, você, eu, é formado de 3 partes essenciais. O corpo, que é o ser material, e aí está animado pelo princípio vital. A alma encarnada, do qual o corpo é habitado, e que é o espírito. E a terceira é um campo
um princípio intermediário chamado perispírito, que une, ele envolve todo o nosso corpo. E ele envolve o físico ao espírito. E aí nós vamos continuar. Porque muita gente nem percebe que existem esses dois corpos, não? Vamos falar a alma e o corpo, todo mundo sabe. Mas acontece o seguinte, é tão importante ter esse conhecimento. Por exemplo, se você entra num local e uma pessoa está mal-humorada, ela está praticamente, quem tem evidência, eu não tenho, sempre falo para vocês, o perispírito dela está escurecido, não? Ela transmite uma energia contrária. E é por isso que é necessário ficar próximo de pessoas que você ama, de pessoas que não são tóxicas, certo? Porque tem pessoa que tem um mau humor, que bate porta, que bate panela. Então tem que ter paz. Essa paz é aqui. E para isso, como é que tem que estar? Em oração, o orai e vigiai, tudo isso que a gente tem falado. E vamos viver em paz para termos a saúde necessária, não? Continuando no Livro dos Espíritos, na questão 136. A alma é independente do princípio vital, dessa força do universo? Resposta: o corpo não é senão um envoltório, repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, porque às vezes, veja bem, há uma gravidez e ela chega a um término e a criança nasce e morre, e morre. Por quê? Porque não esteve com ela ligado uma alma, um espírito. Pode acontecer, nasce morta. Então, aqui está, sim, todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. É normal, não vai ficar no corpo, porque vira pó para lá. E a alma, que é o espírito, ela sobrevive, o espírito e o perispírito. Tanto é, por exemplo, o meu pai amado faleceu há 65 anos. Muito bem. Se ele não reencarnou, o dia que eu desencarnar, eu vou encontrar com ele, normal. Normal. Entende? Se ele reencarnar, o que acontece? Pode ser que eu vá para a pátria espiritual, vá. E aí eu me vejo numa reencarnação de 200 anos atrás. E eu vejo o meu pai de 200 anos atrás. Quer dizer, o perispírito vai acompanhar todas as suas reencarnações. Por isso que é comum, por exemplo, pais, filhos se encontrarem depois de 200, 300 anos, mas com o perispírito daquela época, entende? É uma bênção isso daí. Então, veja bem, o corpo pode existir sem a alma? Pode, igual te citei da criança, né? Mas a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, pode. Mas a alma não pode habitar um corpo sem a vida orgânica. Olha que interessante. Não pode existir a alma sem o corpo, entende? Mas um corpo sem a alma pode, porque o espírito não estabeleceu um vínculo na hora da reprodução, não estabeleceu um vínculo. Então, vai, pai, vai. Mas aí a alma não vive sem o corpo.
tá? Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Bom, porque o espírito está na inteligência, vocês sabem. E o que seria um corpo se não tivesse alma? Massa de carne, sem inteligência. Tudo o que desejares, menos um homem. Quer dizer, uma massa, uma coisa. E não existe a inteligência, a intuição, inexiste, entende? Então, a gente vai vendo como e ocorre. Às vezes tem mãe que cuida de uma criança, que ela é anencéfala, tudo aquela coisa, é tudo isso daí, não? Na 137, o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Resposta: não. Você é único. Não tem duas Gláucia, não tem duas Maiara, não tem duas Estela, não tem. Você é única no universo. Entende? Você é um espírito criado simples, ignorante, de reencarnação em reencarnação, foi melhorando, é único no universo. E aqui está perguntando, a resposta é não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres. Não pode, não existe isso. Isso está bem explicado, entendeu? Porque você, entenda, você é única, você é único, não tem isso. Na 138, que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio da vida material? É interessante que o Kardec faz umas perguntas, não? Que parece que não tem lógica, mas ele quer esclarecer tudo, entendeu? Então, que se pensar assim, considerar a alma como o princípio da vida material? Que veja bem, quando nós comentamos, quando no momento da concepção o espírito estabelece um vínculo e a hora que a criança nasce, aquele primeiro choro, está ele. Ele escolheu você como mãe e como pai, entende? Então, ele não é o princípio, é uma questão de palavras que não temos para explicar, porque a gente entende perfeitamente isso, que, por exemplo, uma criança, muitas vezes, a mãe está grávida e ela perde o bebezinho com 3, 4 meses, vamos supor, por algum motivo. Então, aquele espírito já foi embora e ficou só aquela matériazinha, acabou. Então, está bem explicado. Certos espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do todo. Não tem nada. É tudo simples, não há contradição, não há. Quando reencarna, completa a hora que nasce, e aí vai trabalhando, a criança vai crescendo, e há quem diga que completa aos 7 anos. E é por isso que muitas crianças, elas conversam com os espíritos, elas brincam com os espíritos quando são pequenas, entende? Eles têm uma facilidade, porque está bem ligado ainda à espiritualidade. E eu penso mesmo que é por isso que, para alfabetizar uma criança, hoje é tudo mudado, mas na minha época, 7 anos. Porque aí o espírito tomou conta total. Agora é outra vida. Então eu deixo de ser a Rosária para ser a Valdeirês. Então agora... Então, olha que dificuldade. Por que existe tantas crianças que não aprendem? Porque não está pronto.
não está pronto. Mas não adianta falar isso para ninguém, porque ninguém vai entender. A gente que está explicando. Quem tem filho, quem tem neto, presta atenção, não? Então, vamos lá. Não há essa contradição, porque não tem palavra para todas as coisas. A palavra alma, definindo, é o espírito encarnado. Então, se nós somos formados de corpo, perispírito e espírito, muitas pessoas, no lugar de espírito, falam alma, para o espírito encarnado, que está na matéria. Quando deixa a matéria, é espírito e perispírito. E é por isso que, por exemplo, várias criaturas maravilhosas e doces, como Nossa Senhora, como Santo Expedito, e tantos apareceram. Eles aparecem como era. Então, é o perispírito que dá essa forma, esse contorno. Eu quero aparecer mais magra. Entende? E tem mais uma novidade. Na espiritualidade, há sempre um remoçar. Olha que lindo. É sim, entendeu? Vamos lá então. Então, o que é a alma? É o espírito encarnado. Então, você hoje, Valderez, tem o corpo, tem a alma, e tem o espírito. Entende? O perispírito, não sei, tanto faz, os três corpos. Então, na 140, que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Cada pergunta, não? Resposta: impossível. E isso depende do sentido que você dá à palavra. Por quê? Tem tantas colocações que a nossa capacidade intelectiva ainda não tem o termo exato para isso. De jeito nenhum, ninguém. A pergunta é se pode dividir em partes. Imagina que a alma se divide em partes. Ela é única, inteira, entende? E vamos em frente. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Quer dizer, os ignorantes, eles podem se transformar em bonzinho de repente? Não. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida, e só vai deixá-lo depois da morte. Então, não tem jeito. Os espíritos ignorantes, eles vão reencarnar, vão ter a possibilidade de crescer, vão ter o livre-arbítrio para usar muito e bem, entende? Silvana Foruta, minha linda de Itápolis, boa noite, querida. Então, vamos na 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior, é fora, e circunda o corpo? Então, veja a resposta. A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao redor do corpo como a luz, através do globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, pode-se dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro, que chamas de perispírito. É só para confundir.
Mas a definição exata é essa: físico, perispírito e espírito. E o que é alma? É o espírito encarnado. Acabou a história, tá bom? E aí nós vamos para na questão 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Não pode ser, cada um é um. Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Você vai falar isso para a criança, não vai entender. Há também espíritos pseudo-sábios, esses são danados, que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Espírito pseudo-sábio, ele não é sábio, ele se faz de sábio e passa algumas mensagens desnecessárias. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente, precisam de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então, é a mesma coisa, o assunto é o mesmo: físico, perispírito e espírito. Encarnado é a alma, tá? Vamos ver aqui. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, aqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Teresa de Calcutá, são criaturas que só viveram e vivem, como é o caso do Divaldo, pelo próximo, pelo amor ao próximo, entende? O Divaldo, por exemplo, parecia um artista de cinema, de tão lindo que ele era. Então deixou tudo aquilo para o quê? Para a prática do bem, para fazer a mansão do caminho, com 5.000 pessoas, e dar 10.000 cesta básica. Então, tem lares para idosos, e é uma mini cidade que tem a manjedoura, berçário, tem pré-escola, primeiro ano, segundo ano, tem ensino médio, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, tem parto humanizado, tem numa casinhola moram 4 pessoas idosas, não estão abandonados. Então, esse é um espírito que deixou toda a sua vaidade humana para se dedicar ao próximo. Então, o que é muito difícil hoje. Os monges, os padres, então, que exercem esse trabalho, entende? E que pensar, então, disso daí, nós estamos vendo que vamos usar bem as nossas colocações físicas, enquanto estivermos com possibilidade pensante, praticar o máximo da caridade, do bem ao próximo, amar, amar, amar. Ah, mas ele não me ama, o problema é dele, não é seu. Amar incondicionalmente. Instruir-se. Por quê? Eu tinha um diretor aqui na cidade de Tabatinga, que ele já era diretor aposentado, e ele começou a fazer música. Mas por que você vai fazer música? Então, na minha cabeça,
Passou. Quando ele voltar para a pátria espiritual, que já voltou, pelo menos as primeiras notas musicais ele sabe. Continuou, porque fica tudo gravado. Entende? Nós, todos os nossos atos ficam gravados, amores. Aí a gente fica até um pouco preocupada, não é? Porque tem o campo da drogadição, a bebida, tem a sexualidade estrambelhada. Fica tudo, tudo, tudo. Chega lá e agora? Mostra a sua ficha, tá tudo. Um dia eu leio para vocês uma ficha do irmão X que ele passou por isso. Então, é necessário hoje aproveitar o máximo o seu físico, dando condições de saúde para ele. Por quê? Guarda um espírito em evolução. E se você não cuida do seu físico, como que você vai ter saúde espiritual? Como que você vai lutar pela transformação moral? Como que você vai se instruir mais? Então eu lembro tanto, eu visitei o Chico 2 vezes, ele era tão perfumado que vocês não fazem ideia. E nunca sem a peruquinha dele. E nunca, um olho dele não era muito bom, sem o óculos escuro de grau. Mesmo à noite. Ninguém é obrigado a ver o outro de cabelo branco, sem cabelo, que era o que ele pensava, entende? E viveu até 92 anos, só também fazendo caridade. E só a prática do bem. Não tinha para ninguém, não? Então, vamos cuidar do físico e vamos ter um espírito saudável. Agora, não é assim, você ir na igreja, ir na igreja, ir na igreja, vai no centro, vai no centro, vai no... Não, você vai administrar o seu tempo, vai cuidar da sua saúde, vai fazer uma academia, vai fazer uma drenagem linfática, vai ao médico, enfim, vai se cuidar, fisioterapia, tudo. Por quê? Porque você guarda o espírito, gente. Não é só, isso não é só vaidade, isso é necessidade. Porque eu lembro do Chico, não tinha nada de homem feio, cego, sem cabelo, nada. Não, não, ainda põe uma boininha bonitinha, tá? E o Divaldo nunca tá de cabelo branco. Ele é lindo, tá? 96 anos. Vai fazer 97. Bom, agora a gente entra uma parte aqui chamado materialismo. Bom, vocês das prosas nossas, vocês já sabem o que é as pessoas que não têm preocupação com a religiosidade, a espiritualidade, não importa a religião, tem que acreditar em Deus, soberanamente bom e justo, tem que praticar a oração, se pode, faz o evangelho no lar, para escudar sua casa dos espíritos inferiores. Então, ele coloca aqui, por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências, são, consequentemente, levados ao materialismo? Então, um médico tirou um diplomaço, não? Na USP, tá? Por quê? Por que que ele é levado a achar que ele é mais importante? Ele é Deus. Ah, resposta. O fisiologista narra tudo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. É comum, é comum. É difícil, por exemplo, um médico ou um juiz voltar-se, porque eles se sentem poderosos.
Aí vem a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Mas foi dado, veja só, a oportunidade nesta reencarnação de tais atividades para exercê-la na prática do bem. E a gente tem exemplos aí na Unicamp, Dr. Nubor Facuri, que é neurologista, Sérgio Felipe, também, que faz cirurgião da cabeça, e outra coisa, antes das cirurgias, eles se reúnem, fazem preces, pedem auxílio à espiritualidade para que dirijam os trabalhos, as suas mãos naquilo que vão realizar. Já são pessoas que, com todo o conhecimento científico, já está numa transformação moral absoluta, usando tudo isso para o bem do próximo. A mesma coisa fez Dr. Bezerra de Menezes. Era médico também. Então, receitava muita homeopatia, mas quando receitava um remédio mesmo de farmácia, caro, a pessoa não tinha o dinheiro. Sabe o que ele fazia? Para um deles, ele pegou o anel de formatura, que o meu não sei onde é que está. O anel de formatura e deu para a pessoa para comprar remédio. Você acha que algum médico faz isso hoje? Então, é isso que a doutrina vem trabalhando. O homem tira aí uma falsa ideia que ele sabe tudo. Não sabe, nem nós. Tem muito, muito. Porque os ensinamentos do Cristo vão sendo explicados. Mas e agora, depois de explicado? Colocá-los em prática. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é só ler, tem 40 parábolas, muito bem. Mas e daí? Ficou aí? Não. Botar em prática. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Meus amores, isso é muito sério. Então, nós já passamos aqui, então, do materialismo, é só isso para explicar. E é de lamentar que pessoas assim, com conhecimento, não entenda das coisas espirituais, não entenda, né? E o homem precisa reagir. Na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 3º, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Como é que é esse processo? Quem que vai nos receber? Por onde nós vamos passar? Então, o que vão cobrar de nós? Eu penso muito isso, entende? Então, na semana que vem, nós entramos no livro 3º do Livro dos Espíritos. Ótimo. E no nosso evangelho, que a gente tem batalhado bastante, que é a parte da religiosidade, são só falas do Cristo, nós estamos vendo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala isso para Nicodemos. Mas é interessante, acho que eu já falei, porque a gente repete. Quer acredite, quer não, a gente reencarna, entende? Não vai ficar, não vai ter céu, não vai ter inferno, não vai ter purgatório, gente. Isso é colocação nossa interior. Tem dia que você está ótima, feliz da vida, e molha a planta, e cuida disso, faz aquilo. É um céu. Tem dia que você está encapeteada, está chata, põe defeito. É o inferno, entende? Então, não existe, não existe. Então, vamos aqui. O homem morre e reviverá. Mas isso é falado, gente, desde os tempos antigos, mesmo, certo? Então, vamos explicar aqui. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso
nessas 3 versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Por quê? Jó é antes de João Batista. Então, eles achavam que a criatura, quando se banhasse, ela estava pura. E se morresse, ia para o céu. Muito bem. Mas aí o João Batista vem e também acredita que limpa as impurezas, que fica melhorado. O João Batista ficou no deserto, se alimentando de gafanhotos e se conectando com Deus, vai com os essênios, entende? Só que ele não tinha papas na língua, não? Tanto é que ele é decapitado, você sabe disso. Vamos ver lá. Então, veja só, não se pode supor a regeneração pelo batismo, porque também, o que se usa hoje? Batiza a criança, fala para limpar do pecado original. Mas que pecado original? Não tem pecado nenhum. A lei da reprodução é santa, entende? A lei da reprodução é linda. Feliz daquele que conseguiu reproduzir. Feliz, não? Então, o homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? Uma pergunta. Resposta. A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A gente vai explicando que Deus nos criou simples e ignorantes. Lá, bem imperfeitos. Aí você vai de reencarnação em reencarnação, tendo a melhora. Outro dia eu já falei para vocês, a nossa família espiritual, já está na escala de espíritos bons. Por quê? Porque você já pensa no bem. Você pensa no bem do outro. Mas para chegar na escala de espírito puro, demora. Você não pode ter nada de materialidade, nada. Entende? Um Chico Xavier deve ter chegado também. Então, a versão da igreja grega é ainda mais explícita e ela diz o seguinte: terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é claro. Eu saio de minha casa, mas a ela eu volto. Sócrates acreditava isso. Tanto é que ele, pelas ideias maravilhosas que ele possuía, o povo da época, sempre o clero, não? Obrigou a tomar cicuta. Não tem importância, ele disse, não tem importância. A minha matéria morre, mas a minha alma não morre, o meu espírito não morre. Então, veja, isso é velho. E aí ele coloca lá, mens sana in corpore sano. Mente sã num corpo são. Você só tem um corpo sadio se você tiver aqui na cachola só positividade, só o bem do outro, só esperança, muita fé, confiança em Deus. Hein? Então, mente sã num corpo são. Se você é paranoico e bebe, come, não tem uma mente sã. Como é que faz? Então, vai ter que retornar e, às vezes, numa condição muito inferior. Por quê? Tem que resgatar os débitos. Tem que resgatar, tá? Vamos em frente. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue, falou Jó.
Evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece até antes de aplicar a nova existência. E ele fala: quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Então, isso é muito velho, 400, 500 anos antes de Cristo. Jó parece colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz ali que espera o seu retorno. Bom, veja bem, não tem essa, mas eu não quero reencarnar. Eu tenho um filho que fala isso, eu não quero, chega, sofre muito aqui. Não, não é assim, não é assim. As leis divinas, elas são irrefutáveis. Deus quer sempre o nosso progresso, a nossa continuidade evolutiva, para chegarmos um dia à condição de espírito puro e perfeito. E para por aí? Não. Alguns resolvem, aí eu vou voltar em ritmo de missão. É o caso, por exemplo, de Francisco de Assis, entende? E de tantos outros que, não, eu preciso voltar, porque eu tenho que trabalhar isto. Por quê? Porque a humanidade, de uma forma geral, a humanidade, ela está desconectada do Cristo. Ela não tem religiosidade, não vai aos templos cristãos, não vê a Bíblia, não lê a Torá, não lê nada. Vai assim, ó, não pode. Então, reencarnar é para a evolução. Vamos em frente. No item 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras continuarão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Pois é, numa das nossas prosas, a gente explicou que no ano 500 e pouco, a Teodora, que era uma ex-meretriz e se tornou imperatriz, então ela mandou matar muitas meretrizes. E quando ela viu que, quando existe a reencarnação, que vinha falar, olha, ano 500 já, depois de Cristo. Aí ela falou, nossa, se eu matei, eu vou ser morta. Vou reencarnar, vou morrer. Vou reencarnar, vou me matar. Vou reencarnar. Ah, não. Aí ela muda. Ela muda. Ela convoca 5 pessoas, menos o Justiniano, e aí 3 votam pela ressurreição e 2 pela reencarnação. Quer dizer, o homem sempre faz as mudanças que ele quer e ela tem que arcar com isso. Então, sempre existiu. Foi ela que mexeu aí, tá certo? O problema é dela, tá? Então, vamos ver lá. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, das provas que resultam da observação dos fatos. Porque é o seguinte, ó, quando você vê um andarilho, quando você vê um pedinte, quando você vê aquela confusão, você fala, ai meu Deus, mas Deus podia ser justo e bom, é justo e bom. Passa por isso, por quê?
Porque na sua última reencarnação transgrediu as regras do jogo, gente. Transgrediu, roubou, dilapidou os cofres públicos, não auxiliou ninguém e viveu na buena dicha. Então, agora precisa resgatar. O que você semear, você vai colher. Então, para os nossos que transitam por esses caminhos que não gostamos, não adianta crítica, adianta orar por eles. Orar, para que o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, não o abandone, para que haja um acordar na consciência. Porque todo mundo que transgride as leis morais, ele sabe, está na consciência. Então temos que orar, não tem jeito. Não tem jeito. Então, vamos em frente. Então, mas do ponto de vista religioso, vem se acrescentar o ponto de vista filosófico. Aí vem das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, com uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza, ela se revela por seus resultados de um modo, por assim dizer, material, como o motor escondido e se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na Terra, e justifica todas as anomalias, todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Ninguém é coitadinho. É importante saber isso. Nenhum dos meus amores que estão me ouvindo são coitadinhos. Se passam por desconforto, se passam por privações, se passam por doenças. A doença educa. Por que uma pessoa, quando fica doente, ela corre para Deus? Por que não corre antes? Por que não corre antes? Só quando fica doente? Não. Então, a humanidade, a hora que entender isso, vai tomar mais cuidado nos seus atos. Quer dizer, não vou tapear ninguém, não vou dilapidar nenhum cofre, não vou massacrar uma criança, não vou negar um prato de comida. Você nega, na outra reencarnação você vai querer um prato de comida. É desse jeito. É bem profundo isso, essa proposta. Porque se semear, você vai colher. Se não colhe nesta vida, vai colher na outra. É lei, gente, é lei. Lei imutável. Então, se a humanidade entendesse um pouco disso, seria tudo mais fácil. Por exemplo, está numa cozinha 3 pessoas e estão trabalhando, coisa e tal, de repente uma fala assim, eu odeio você, eu não vejo a hora que você morra, some daqui, taca a panela. Gente, pode deixar. Na outra reencarnação, vai ser a pedinte, vai ser... Porque é lei. É lei isso daí. Eu tenho certeza, assim, eu pedi para nascer num lar bem simples, bem. Um pai carpinteiro, uma mãe lavadeira. Bem espoleta, e estudei cedo, queria ser professora, mas aproveitei assim, 18 anos, professora, acabou, pega a égua, vai, nunca mais parou. Mas por quê? Porque talvez numa outra vida eu tivesse uma vida mais folgada, num pai mais rico, e não aproveitei. Então agora, tira leite de pedra. E assim, é educação do espírito. Acho isso lindo, tá bom? Vamos ver lá. Então, veja bem,
Sem o princípio da pré-existência da alma. Bom, a alma já existe, gente. Aí você fica grávida, vou querer nascer aqui. Já joga o seu laço, fica junto, vai, toda a gravidez. Esse espírito está por ali. Quando nasce, pronto. Findou. Selou, não? Então, a pré-existência é isso. Você dá o físico, você não dá o espírito. Você dá o físico, não dá o espírito. Não dá. A pré-existência da alma, vamos lá. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte dos ensinamentos do Evangelho são ininteligíveis, por isso deram lugar a interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que se lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, a alma já existe, ninguém quer falar. Aí, então, como é que faz? Nasce, Deus cria na hora, não é? Pré-existência. E a pluralidade das existências. Então, você vai ficando velho e começa a pensar, o que eu vou fazer na outra reencarnação? Eu vou pedir para ser professora de novo. Então, você vai fazendo propostas. Olha que bonito. E quem não sabe nada disso, não sabe. Vai de qualquer jeito, chega lá, fica numa confusão total, que nós vamos começar a ver a semana que vem, e aí chega uma hora que, por imposição dos espíritos benfeitores da luz, esse cara precisa voltar, precisa reencarnar. Mas ele não quer, vai assim mesmo. Aí eles dão um jeito e faz uma reencarnação obrigatória, certo? É assim que funciona. E então, hoje, nós vamos só começar com um trechinho importante. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Antes, nós temos 8 minutos só. Antes, veja bem. Imagina comigo, assim, num local bonito, verde, na espiritualidade, e vem lá um espírito e fala assim para os mentores, olha, eu preciso reencarnar. Tá bom, você vai. Então escolhe. Seu pai, aparece o pai, aparece a mãe, aparece a mulher, aparece o filho, tudo programado. É tudo programado quando, entende? E nos lares, o que acontece? Os laços de família, muito mesmo, reencarnam os amores. Então, os espíritos felizes que estão melhorados, falam, eu vou reencarnar na Valderez, entende? Então, mas acontece o seguinte, não são só os afetos que reencarnam na família. Por que existe um filho destrambelhado? Um filho, você tem 4 que vai direitinho, mas um vai para droga, pinte, borde, vai, não obedece. Por quê? É o desafeto do passado. E esse desafeto entra no seu lar para quê? Para, através do amor de mãe e de pai, tentar conduzi-lo. Se tiver amor bastante para dar, vai dar certo. Se esse pai e essa mãe não quero saber, vai, escuta. Na outra, vai voltar de novo. Vai. Porque o amor é o que fortalece a reencarnação. É o amor, é o amor. Então, os laços de família
não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que os destrói. Então, os amores vão voltar juntos, os amores. E também algum desafeto para tomar o bom caminho. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma grande viagem. Olha que lindo, entende? Então, a gente sempre tem, assim, essa esperança. E, dona Valderese, e se ele já reencarnou? Acredite, se meu pai já reencarnou, quando eu desencarnar, ele, como meu pai Joaquim, perispírito, vai tomar a forma dele, meu pai, e ele vai me receber, se Deus quiser. Se ele não reencarnou, tudo bem, mas se ele reencarnou, tem essa possibilidade. Ele assume o perispírito, por isso que há uma mudança. O perispírito de quando ele era meu pai, para eu reconhecer. E depois caminhamos. Olha que lindo. Então, na semana que vem, nós continuamos nesse amor, nessa bênção. Vamos orar. O tempo passa, né? É tão bom. E a gente não pode perder o ritmo. Vamos lá. Agradeço de coração já todo mundo que entrou, aqueles que vão, que perseverem mesmo, entendeu? Porque nós não podemos perder essa oportunidade desta reencarnação. Vamos lá. Deus de infinito amor e bondade, Jesus, o Mestre, um modelo, guia da humanidade, benfeitores espirituais amados, espíritos protetores ou anjos da guarda de todos os nossos irmãos que nos ouvem, que vão nos ouvir depois. Amados, nós temos que agradecer o dom da vida, esta reencarnação, a família, o lar, agradecer todas essas possibilidades, dessa maravilha, dessa bênção nesta vida, que possamos sempre, Jesus, buscar a nossa melhora, a nossa transformação moral, seguindo os seus ensinamentos, colocando em prática. E então, agora, enquanto cada um vai pensar no seu problema, vai pedir para Jesus solucionar com amor, porque ele disse: pedi e obtereis, peça e vamos orar. Amados irmãos, note bem, vencerás. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Esquece o mal. Perdoa as ofensas. Recorda que os agressores são doentes, doentes da alma. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Fique longe das pessoas tóxicas. É necessário. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão
e procura o rumo certo. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. E é por isso que a gente insiste e fala. Não contes vantagens nem fracassos. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas, porque todos temos problemas. E Jesus foi claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, conserva, por caridade, o hábito da oração, para que se faça luz na sua vida íntima. Sempre orar. Orar por você, pela família, pelos desencarnados, por aqueles que não convivem mais com você, que estão tresmalhando por um caminho difícil, não? Orar. Resguarde-se em Deus e persevere no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, mas ama sempre a tudo e a todos, mas ama de verdade. Não é só falando, provando que ama. Ama, fazendo pelos outros o melhor que você pode realizar, por caridade. Age, sempre auxiliando. Age, não fique parado. Mexa-se, não? Serve sem apego. Não é pedindo retorno. Serve, ajuda, ampara e pronto. Fazendo isso, e assim, Deus, soberanamente bom e justo, e os nossos benfeitores espirituais que nos ouvem, diz para você, com todo amor: fazendo isso, assim você vencerá. Lindos. Que Jesus abençoe vocês. Que tenham a excelência da semana. Depois da manhã, Amélia Rodrigues. Vamos falar de Maria de Magdala em 2 vezes, porque a Amélia estendeu muito, mas vai dar certo. E o meu carinho, uma boa semana, o meu abraço, uma linda noite com Jesus. Fiquem com Deus. Estamos felizes com o nosso grupo dessa família espiritual tão linda. Vamos em frente. Amados, orar sempre, perseverar. Meu beijo.